propaganda e publicidade do período. Essas 4 peças aí. Essa primeira peça, nós vamos adentrar a origem dessa primeira peça. Ela, independente da questão de anacronismo, aqui existia uma propaganda extremamente preconceituosa. Naquele período, você, entre aspas, a questão do preconceito não era falado de uma forma que é hoje, e hoje tem que ser dita assim. Existe preconceito, não é mais nem preconceito, é realmente o racismo, existe algo pesado nisso, que precisa ser acabado. Trazendo para os dias de hoje a conscientização do trabalho dos negros, o que aconteceu, a questão de cotas são extremamente importantes. Mas isso, quando você começa a falar racismo estrutural, o que vem acontecendo, está estruturado, isso está vindo lá de trás. Segunda peça, essa da Coca-Cola, aparece ali um intelectual, né, lendo e com fundo uma Coca-Cola. E como isso foi mudando, olha nesse período como era. A terceira aí, a questão, né, da utilização do sapato, do couro, de onde vinha todo esse couro. E essa última, sobre o café, vamos entender como o café foi extremamente utilizado e até hoje se utiliza o café para a produtividade, não é? Eu, por exemplo, aqui agora vou tomar um café. Por que eu estou tomando café? Para me estimular a fazer esse curso aqui e me estimular a continuar esse trabalho. O café, ele foi muito utilizado para esse período, nesse período da Revolução Industrial, e até hoje é utilizado dentro das empresas. Hoje, difícil você ir numa empresa que não te oferece um cafezinho. E isso é oferecido também para os funcionários, para o pessoal que trabalha. Você vai numa reunião de trabalho, vamos tomar um café, você sai daquela reunião, né? Ah, beleza, fechamos o negócio, fechamos, vamos tomar um café? Vamos lá tomar um café. Tudo é motivo para tomar um café. E por que tem café na empresa? Os empresários colocam porque faz parte do processo. Mas a origem é uma origem produtiva, para levar as pessoas a acordarem. Vamos lá trabalhar, é o que eu estou fazendo agora. Preciso trabalhar, preciso continuar dessa aula, tomar um café. Olha, gostaram da... Eu vou falar que isso aqui é um merchandising no projeto Tamar. Isso é propaganda, uma questão ideológica para se manter um merchandising, se manter uma instituição do projeto Tamar. A propaganda desse período de publicidade, no primeiro momento, ela não era bem vista, por incrível que pareça. Nesse período de 1851, quase não se usava. Hoje é quase inimaginável pensar em um mundo sem publicidade de produtos. É parte do nosso dia a dia. Nós somos bombardeados constantemente na rua, outdoor, folhetos, enfim, nós somos bombardeados. Mas a publicidade na revista, outdoor, na internet, é impressionante, principalmente na internet. Como antes era tão bom você ir assistir um filme lá do Charlie Chaplin, em tempos modernos. Você colocava no YouTube, beleza, você estava assistindo e assistia o filme inteiro. Agora não dá mais, não sei se vocês já perceberam isso. Principalmente agora na fase da pandemia, como isso, eles estão usando isso, né? Esses publicitários, olha, eu sou publicitário e até falo isso porque quem já não usou isso? A gente usa. Mas é extremamente importante dizer que isso, às vezes, a publicidade, quando ela é feita assim, pode até levar a negativa mesmo, né? Porque você está vendo o filme lá do Charlie Chaplin, tempos modernos, junto com a sua namorada. Ah, que legal. De repente, aparece lá, interrompe o filme, no momento crucial do filme, é interrompido por uma publicidade via YouTube. Eles cortam, eles têm a coisa da pausa lá, de
popular, mas ele já foi interrompido, né? Acho que é uma publicidade negativa, porque você relaciona aquele produto que interrompeu o seu filme. Quando não, você está escutando uma música deliciosa, gostosa, bem legal, está lá namorando, né? Está lá namorando, gostoso. De repente, com aquela musiquinha, de repente, entra uma publicidade. Tem umas que são inteligentes, interrompe e está dentro de um contexto que você fala, esse o cara foi gênio. Tem umas que são chatas pra caramba. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque em 1851, no pleno capitalismo, o público entendia a publicidade como algo negativo. Ela era percebida como uma demonstração de um produto ruim. Então, por que está usando publicidade? Está fazendo folheto, divulgando, está falando na rua, entregando folheto? Esse produto não é bom, porque se ele fosse bom, não era necessário o marketing. Eu já ouvi isso. Você está usando marketing porque seu produto não é bom. A gente escuta isso. Até hoje, existem algumas pessoas que relacionam ao uso de um marketing por algo ser ruim. E não é. Ele tem que ser divulgado. Isso, em 1851, era algo como produto negativo, que não era interessante, por isso que tinha que se usar a publicidade. Era isso, acontecia isso. A promoção transmitida de que o produto era tão maléfico, sendo necessário um apelo final, utilizar os meios de comunicação da época para conseguir a venda. Então, era uma forma de usar um apelo. Vou anunciar aqui numa revista, poder ser vendido, senão aquele produto não vem. Tem produtos ruins sendo utilizados por publicidade? Tem, mas aí vai o critério de cada um. Essa peça também é bem interessante. As tendências anglo-americanas de banheiras são tão difundidas que na década de 1920 a saúde sempre foi relacionada com propaganda. Ela sempre é um apelo. Existem alguns apelos em propaganda sexual, remetendo a uma mulher tomando uma cerveja, na praia. Lá vem o verão, né? Bom dia, dona Vera. Bom dia. Apelo, uso de animal também, usar de cachorrinho, gatinho, tudo isso são alguns apelos. E realmente funciona. Se você saber utilizar de uma forma sutil, funciona. Saúde e higiene sempre acompanham a indústria. Antes, lavagem de roupas, de vestir ou de uma roupa de cama eram feitas apenas uma vez por ano. E isso não gerava consumo. A partir da segunda metade do século XIX, a preocupação com a higiene estava na ordem do dia. A indústria de saúde, de higiene, teve um crescimento exuberante. A indústria química, lembra que teve a questão, está muito relacionado. Saúde, higiene, trabalho, produtividade, está tudo muito legal. Se usa essa publicidade, a Rainha Elizabeth I, oi Rainha Elizabeth, se notabilizava entre seus contemporâneos pela frequência que se banhava. Regularmente, a cada mês, precisasse ou não. A cada mês é interessante. Imaginaram isso? Olha aqui. Hoje você se reclama no momento motivacional. Quando você estiver deprimido, chateado, você vai lembrar que a Rainha Elizabeth não tinha ainda, nesse período, esgoto, não tinha chuveiro, não tinha... enfim, todo esse processo de escoamento, né, que você tem hoje no banheiro, eles não tinham. Então, você está melhor que ela. Desculpa a brincadeira. Então, foi usada a Rainha Elizabeth para se vender uma ideia. A partir da segunda metade do século XIX, a preocupação com a higiene estava na ordem do dia. A Rainha Elizabeth I. Porém, a publicidade para o uso do sabão foi muito além, não só pela massificação da ideia, mas também pela exposição ideológica bem original na era dos impérios. Aqui, vamos ver a seguir alguns casos
da propaganda na era dos impérios. Vamos lá. Foi o início de uma mudança a situação em relação ao uso da publicidade, porém de forma, já entrando no anacronismo, de uma forma racista. A indústria do sabão teve uma péssima iniciativa em seu conteúdo de comunicação. Essa peça é simplesmente um absurdo. O Império do Sabão. Houve um momento que foi extremamente... A indústria do sabão nunca vendeu tanto sabonete. Racismo e colonialismo nas propagandas de sabão. Aqui aparece a fonte. Foi um estudo muito bem feito sobre este case. Case é bom também, né? Um caso. Em propaganda, em marketing, não existe esse case, né? Existe um caso. Né? No início de 1850, a preocupação com a higiene e saúde era extremamente importante. A emergência de uma nova realidade socioeconômica impactou na expansão do mercado de sabão. A abundância do sabão produzido com a mão de obra escrava em áreas coloniais, lá da África, lembra? Dos Estados Unidos também. Lá na Inglaterra, no período, né, que a Inglaterra dominava lá, os Estados Unidos era colônia, né? Então se usava muito o algodão vindo do uso da mão de obra escrava de lá. Existia um excedente de peças baratas feitas com essa matéria-prima. E o aumento do poder de compra da classe média europeia. Então a Europa estava bombando. A classe média lá queria saber de comprar. Consumo, vamos ficar aí limpinho, bonitinho. Nós somos o centro do mundo e nós temos que ser o exemplo de civilização. Existia uma expansão significativa do consumo de tecidos. Tá? Então, tinha que manter a roupa limpinha. E aí acontece a abertura para a indústria do sabão. A indústria do sabão, qual era o apelo? Higiene e saúde. Então, higiene começou a entrar no contexto da comunicação, de se manter as pessoas limpas, produtivas, limpinhas, legal. E realmente é. Ainda bem que nós chegamos hoje, a gente compra fácil um sabonetinho e nem percebe a origem disso, né? De onde veio isso? Por que se investiu tanto? Então, matérias-primas baratas, do óleo de palma, do coco, sementes de algodão, que provinham de plantações imperiais localizadas na África Ocidental, no Ceilão, em Fiji, na Malásia, na Nova Guiné. Os produtores de sabão aproveitaram este momento para introduzir novos hábitos de higiene. E como introduzir? Isso é parte do processo de quem atua na empresa. Você quer começar a gerar consumo, porém, lembre de contratar profissionais de propaganda, profissionais de publicidade. Contratem profissionais, né, que conhecem o tema para realizar esse trabalho. O consumo de sabão é uma medida da riqueza, da civilização moderna, de saúde e pureza das pessoas. O pessoal, galera branquinha, bonitinha, lembra lá, né? Loirinha, bonitinha e tem que ser purinha, Joana Dark, né? Indo lá defender o sinal de pureza das pessoas, a limpeza, uma civilização. Tinha uma competição comercial entre as indústrias da Inglaterra, dos Estados Unidos e da Alemanha. Foi então decisivo para fazer com que o sabão invadisse os lares. Como resultado, as vendas do produto explodiram na década de 1890. Somente na Inglaterra foram consumidos 260 mil toneladas de sabão por ano.
Nunca na história se vendeu tanto sabão. Eu não sei como é que está o mercado hoje, mas naquele período foi um boom, né, de consumo. Esse estudo foi feito por Luiz Rafael Araújo Corrêa. Ele é professor do Colégio Pedro II. E ele descreve o seguinte: o ideal de progresso materializado nos artigos propiciados pela tecnologia industrial era a principal marca destas propagandas, afinadas com as justificativas apregoadas pelos países industriais para sustentar o imperialismo. A propaganda apresentava o sabão como um elemento civilizador. Olha onde chega. O sinal de superioridade ocidental em relação aos demais povos, reforçando o racismo científico que ganhou força no século XIX, em grande parte por conta das teorias evolutivas derivadas do darwinismo. Usaram, mas a análise, ela vem de algo e ao mesmo tempo está inserido uma questão, não sei se era intencional, mas porque não existia a questão do preconceito. O preconceito, lembra lá anacronismo? Naquela época pouco se questionava. E o racismo estrutural, você começa a entender a origem disso, né? Olha só, descobri sabonete de pera incomparável para as mãos de pele. O absurdo dos absurdos. E o branco aqui, quando o outro garoto, e aparece aqui, ele não sendo mais um negro e virando um branco. E aqui ele está surpreso, e aí ele mostra o espelho, olha como que você está ficando. E ele olha a expressão, né, o desenho, a expressão aqui. Alegria, né? Surpresa. Olha só. Quem conhece o sabonete Palmolive? Né? Todo mundo. Sabonetes Palmolive. Plim plim, merchandising aqui, não é? Palmolive vem de palmas, ok? Palmas, que era lá naquela área onde se plantava palmas. Então, Palmolive. Essa segunda, então, que é um plágio meio dessa primeira, propaganda de sabão nos anos de 1920. Aqui aparecem os três garotos aqui para a cura das doenças da pele. A venda da casa Lebre. Essa publicidade aqui no Brasil, o que as coisas foram sendo implantadas no consciente das pessoas, e foi indo e foi parecendo que era tudo certo, tudo normal, e foi indo assim. No auge do seu sucesso, em meados da década de 1890, a Lion Coffee era uma das maiores empresas de café do mundo, torrando 1 milhão de libras de grãos por semana. Tá aí, olha a publicidade. O estudo da embalagem até o material, o cartaz, material publicitário aí. Falando em café, vou tomar meu café aqui. Café. Vou dar uma dica para vocês conhecerem o Museu do Café em Santos. Foi o período que o Brasil mais exportou café, virou referência no mundo. E foi um período onde o consumo do café era assim, até moda, virava moda em Paris, na casa de café. O período da Belle Époque, né? Nós vamos ver na frente o período da Belle Époque, aquela coisa, aquele ambiente legal, tomando cafezinho, da época tomar café, as empresas fornecendo café para funcionário, e aí o café, o alto consumo relevante. E se vocês forem no Museu do Café, lá em Santos, que eu recomendo, tem toda essa história, é muito interessante vocês conhecerem, para quem mora em São Paulo, conhecer o Museu do Café lá em Santos. Uma outra publicidade bem interessante é essa da Coca-Cola. Olha como teve uma mudança de conceito. Aqui, a primeira garrafa de Coca-Cola foi vendida no dia 8 de maio de 86, em Atlanta, nos Estados Unidos. Criado pelo farmacêutico John S. Pemberton. Ele era um farmacêutico e criou a Coca-Cola para uma função de saúde. Era um energético. A bebida era inicialmente vendida como um xarope capaz de curar todos os males da alma e do corpo, por apenas 5 cents. Como mudou isso? Um farmacêutico
cria um produto para curar todos os males da alma e do corpo. Mas essa da Coca-Cola é bem interessante. Olha lá, um intelectual lendo a respeito de um assunto, vários livros, parecendo eu aqui, ó, só falta vir uma Coca-Cola, lendo livros e, enfim, falando em leitura de livros, eu recomendo alguns livros para vocês aqui. O 200 anos de propaganda no Brasil, do Ricardo Rame ao Cyberanúncio. Aqui ainda Cyberanúncio, que são essas propagandas usadas e publicidades usadas também dentro do YouTube, da internet. Esse livro aqui, 200 anos de propaganda no Brasil. Enfim, são alguns livros que eu vou dando algumas dicas. A Psicologia da Publicidade e Propaganda, do Roger Guiccielli, italiano. Então aqui, para vocês entenderem mais o tema propaganda, aqui algumas dicas aqui. Aquele que eu já falei, a psicodinâmica das cores em comunicação. Todo esse material a gente está utilizando aqui. Um outro livro que também vou recomendar, já que estamos aqui falando de publicidade desse período, falando de livros, está lá o cara lendo ali, tomando Coca-Cola. Vamos ler o livro, sai um pouco da internet. E vamos ler 1808, que chega aqui como uma rainha louca e um príncipe medroso e uma corte corrupta enganaram Napoleão, mudaram a história de Portugal e do Brasil. Recomendo Laurentino Gomes, que é um jornalista, historiador. Ele tem, é uma trilogia, 1822 e de 1889, República, ok? Recomendo muito. A chegada da corte no Brasil, muita coisa que nós vamos ver lá na frente, foi extraída daqui desse livro do Laurentino Gomes. Editora Planeta. Plim Plim, propaganda. Plim Plim, publicidade. Vamos lá. Loja de sapatos femininos do século XIX. E tudo isso de origem extraída do couro. De onde vinha esse couro, de todo esse material? Que em algum país, alguma nação fornecendo isso, indústria do sapato. É isso, acabamos o módulo 2. Parabéns.